tema principal, então, evidentemente, é a demissão do Bebiano e as ameaças de morte que ele tem recebido, né? Algumas pessoas dizendo que essas ameaças são coisas de bolsominions, que não devem ser levadas a sério, e outras pessoas dizendo que ele tem que cuidar da integridade física dele urgentemente. Léo, como é que você está vendo, para a gente começar esse caso? Fala, Estopa, aqui, ó. A Francilene Muniz está dizendo, fala, Estopa, agora que está com ódio. Eu levaria a sério essas ameaças. Eu não acharia que são só brincadeiras de bolsominions, não. Porque o Bebiano fez ameaças pesadas a respeito de entregar os esquemas bolsonarianos. E a gente sabe que entregar os esquemas bolsonarianos não é entregar só o Bolsonaro, não. É entregar uma coisa gigantesca, todo um esquema de golpe que custou muito caro. O que levou o Bolsonaro ao poder e o que o Bolsonaro vai fazer para pagar o que levou ele ao poder não é simplesmente uma brincadeirinha de WhatsApp, kit gay, mamadeira de piroca, não. O que está em jogo aí são muitas somas em dinheiro, está em jogo também posicionamento geopolítico de países, está em jogo aí países que estão dispostos a iniciar guerras verdadeiras, como por exemplo, por causa do petróleo, os Estados Unidos estão dispostos a iniciar uma guerra e matar talvez toda a população da Venezuela se for preciso. O que eles não fariam com o Bebiano? Então eu acho que não é uma brincadeira muito simples, não. O bicho tá pegando, sim, e uma coisa que eu concordo com o posicionamento do 247, que a melhor forma dele se esconder nesse momento é contar tudo que sabe. Porque enquanto ele for um invólucro de possibilidades, um invólucro de informações, ele sempre vai estar ameaçado. Olha, pode pedir proteção policial, mas você vai pedir proteção policial para quem? Para a Polícia Federal, controlada pelo governo Bolsonaro? Pelo Moro? Funciona? Será que deve pedir asilo político? Será que deve fazer exatamente o que fez o Jean Willis? Tem até uma comparação aqui, ó. Deve seguir o exemplo do Jean Willis, se exilar. Aliás, o Jean Willis apareceu hoje na cidade de Berlim, fim de semana, na verdade. Como é que você vê, Léo? Você acha que é caso de asilo político, de exílio, de proteção policial? Olha, o mais desesperador nesse momento, Léo, é imaginar que se ele denunciar todo o esquema, a família Bolsonaro ainda vai ter um poder de utilizar parte daqueles que são integrantes do esquema, como, por exemplo, a própria Rede Record, para tentar ludibriar a população. Então, vamos imaginar que o Bebiano agora chega e fala tudo que sabe. Tudo que ele sabe é tudo que a gente está repetindo aí ao longo dos últimos meses, né? Impulsionamento de WhatsApp, utilização de fake news, utilização de algoritmos e, eventualmente, o caso da fakeada. Pode ser que eles usem isso, inclusive, para inverter a situação e digam que, na verdade, os comunistas estão inventando mentiras contra a família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro está limpando o Brasil do comunismo. Então a gente está vivendo uma situação muito difícil. Pedir asilo não adianta, porque o poder desse império ele está conseguindo derrubar todos os locais democráticos. Então ele pode pedir asilo no local que pode ser o próximo a cair. Então eu acho que nesse momento, até por questão de honra, ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu, que é entregar o esquema mesmo. Acho que o mais interessante para o Bebiano fazer agora é entregar o esquema. Léo, acaba de cair, ó. O porta-voz, o general lá, é tanto general que a gente se perde em relação aos generais. Ele acabou de ler uma nota, está confirmada a decisão do Bebiano, né? Esse caso é muito interessante, Léo. Por quê? Porque ele foi demitido pelo Carlos Bolsonaro, chamado de Carluxo, todo mundo chama ele de Carluxo, né? Depois ele teria dito no fim de semana a seguinte frase: o problema não é o Pimpolho, o problema é o Jair. E teria dito que o Jair Bolsonaro é louco. Também teria dito o seguinte: olha, que deve desculpas ao país por ajudar a viabilizar a candidatura Bolsonaro, né? Bom, hoje, né, depois das ameaças, ele já chegou a dizer: não falei nada disso, não era bem assim, então, mas acabou sendo demitido de qualquer maneira. Você acha que ele disse essa frase mesmo, Léo, de que deve desculpas por ajudar a colocar um louco na presidência? Olha, Léo, eu não sei se ele teria dito isso, porque a grande realidade é que o Bebiano faz parte disso. Por mais que o Bebiano tenha perdido aí o status de ministro, ele continua fazendo parte desse grande esquema. E ele realmente tem uma culpa no cartório, né? Ele realmente trabalhou no sentido, estrategicamente, ele fez parte da estratégia. Ele trabalhou no sentido de colocar o Bolsonaro no poder. E o detalhe é que a coisa é muito maior do que ele e do Bolsonaro e até mesmo do triplex do Bolsonaro. A coisa é maior que todos eles.
E agora eles têm noção do tamanho do problema que eles criaram e com noção desse problema, eles sabem que não é tão fácil assim escapar disso. O Brasil está vivendo uma situação muito semelhante à situação da Venezuela. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Parece uma brincadeira de criança, mas não é. Essa é a situação desses países da América Latina que hoje tem aí, digamos que a riqueza real da humanidade, né, que é energia, alimentos. E o Bebiano sabe que não tem escapatória. Ele falou demais. Ele desafiou o Bolsonaro se achando muito poderoso, porque teria o trunfo da chantagem, só que a coisa é tão grande que enquanto de um lado ele tem o trunfo da chantagem, do outro lado esse esquema tem a vida dele, porque ele pode morrer no momento que quiserem. É um esquema que consegue, a gente sabe, é um esquema que consegue derrubar aviões, é um esquema que consegue fazer pessoas cancelarem uma votação contra o impeachment e depois de alguns minutos voltarem atrás e cancelarem o cancelamento. É um esquema que consegue fazer grandes acordos nacionais, então a coisa é muito grande. Eu acho que hoje o Bebiano, muita coisa que se fala a respeito dele é especulação. Ele hoje é uma pessoa amedrontada. Ele, digamos que dentro do próprio esquema, ele acabou se matando. E a escapatória dele seria realmente ele contar tudo que sabe. Mas ele conta tudo que sabe e faz o que depois? É porque a tradição do Brasil é o seguinte: enquanto você tem a informação, enquanto você tem poder de mudança, você corre risco de vida. O caso do próprio Teori. Depois que você... Né, o caso do Lula. Enquanto o Lula está na casa... Enquanto ele tem o poder de mudança nas mãos, ele tem o poder de reverter o que está acontecendo, ele está sendo mantido preso. A grande realidade é que se o Lula não tivesse poder de influência sobre a sociedade brasileira, não seria nem viável manter o Lula preso. Eu acho que o Bebiano ele corre risco realmente enquanto ele tiver com essa sabedoria nas mãos. Depois que ele falar, aí a gente vai ter o Império contra-atacando, e nesse contra-ataque pode ser que eles consigam neutralizar tudo que o Bebiano disse. Vamos lembrar que tudo aquilo de sensato que saía contra o Bolsonaro no período eleitoral era neutralizado por toda uma estrutura de comunicação do Bolsonaro, não dele, mas do esquema. A gente precisa considerar essa estrutura como muito poderosa, mas uma coisa é certa: enquanto essa estrutura tiver expectativa de que o Bebiano vai falar, ele corre risco de vida. A partir do momento que ele falar, já não tem mais aquele trunfo, não tem mais, ele não apresenta mais risco. Depois que ele falou tudo, ele está expulso do esquema, né? Hoje ele é uma pessoa disputada, extremamente disputada para falar o que tem para falar, mas depois que ele falar, ele praticamente foi neutralizado. Ele não é mais procurado para falar porque ele já falou, mas ele também não é temido para falar porque ele já falou. Então ele tem muito mais chance de sobrevivência se ele escapulir dessa responsabilidade. Agora, o que ele falou até então, eu acho que tudo é muito especulativo. Não dá para saber. Deixa eu agradecer aqui ao Paulo Granja que mandou um superchat, né? A Vilma Gonçalves dizendo, saiu a exoneração. E agora? Agora a grande questão é saber se o Bebiano vai falar ou não vai falar, né? É o que está colocado. Uma questão que muitas pessoas têm trazido nos comentários, né, é o que está aqui colocado pela Elizabeth Almeida. E as milícias, né? Bebiano deve estar se borrando, né? Todo mundo sabe da ligação histórica da família Bolsonaro com as milícias lá do Rio de Janeiro. As milícias que, ao que tudo indica, têm ligação com o assassinato da Marielle Franco, né? Vamos imaginar, se foram capazes de fazer o que fizeram com a Marielle, por que não seriam capazes de fazer algo semelhante com o Bebiano? Então, realmente, a situação dele é muito séria, né? Ele não foi simplesmente um cara que ajudou a viabilizar o Bolsonaro. Ele foi uma espécie de tesoureiro, é o organizador da campanha, o cara que fez tudo, né? Ajudou a eleger vários deputados do PSL, foram 50 eleitos no Brasil. Algumas pessoas o comparam também ao PC Farias, né? Como se fosse um PC Farias do Bolsonaro. Então, assim, Léo, eu queria que você comentasse também o risco que ele sofre em relação às milícias, né? Dada a ligação entre as milícias e o bolsonarismo. Exatamente, Léo, porque é daí que viria a morte do Bebiano, né? A gente não pode esperar que a morte do Bebiano viesse, por exemplo, do próprio Bolsonaro ou de um canal oficial. Obviamente, o Bebiano morreria exatamente porque tem um esquadrão da morte à disposição desse esquema. E esse esquadrão da morte são essas milícias. Então, por que o Bebiano teme? Ele teme porque em qualquer lugar do Brasil hoje, quando a gente imagina que a milícia são grupos interligados, em qualquer lugar do Brasil hoje que ele estiver, ele corre risco. É igual você falou, olha, é uma polícia que, infelizmente, dentro dessa polícia podem ter pessoas que podem ser cooptadas por esse esquema.
Então essa polícia pode fazer vista grossa e deixar ele ser assassinado, né? Não diria que a polícia vai necessariamente participar diretamente do assassinato, mas ela pode não proteger adequadamente. Então eu acho que nesse momento, enquanto o Bebiano ele é detentor de informações, ele está muito visado. Qualquer um nesse momento é inimigo dele. A partir desse momento, qualquer um pode dar o tiro para conduzir o Bebiano para uma situação aí de menor potencial de risco contra esse sistema. A gente volta a dizer, é um sistema capaz de causar uma guerra e destruir todo um país por causa do petróleo. O que esse sistema não faria com o Bebiano? Pois é, Léo, o Bebiano está dizendo que não se intimida, que as ameaças ele vai devolver em triplo, né? Foi a expressão que ele usou. Mas eu duvido, Léo. Olha, qualquer pessoa na condição dele deveria estar desesperada, né? Não é natural, ele sabendo com quem ele está lidando, né? Ele sabe quem são os Bolsonaro, né? Ele sabe o que representa essa família que ele ajudou a colocar no poder. Então, melhor do que ninguém, ele conhece a natureza dessas pessoas. Sobre o pedido de perdão, Léo, dele ao Brasil, né? Por ter colocado essas pessoas no poder, ou ajudado a colocar no poder, agora é tarde, né? Agora não tem perdão que resolva essa situação, né? Léo, cadê você? A gente pode comparar o que o Bebiano fez com o Brasil, lógico, a gente não vai culpar só o Bebiano, foi todo um esquema aí gigantesco. Mas o que essas pessoas que participaram disso, e nesse momento eu chamo a atenção especial dos formadores de opinião, que acharam que iam conseguir mais curtidas e mais popularidade abraçando a causa antipetista, porque aquela causa estava sendo bem remunerada naquela época, o que eles fizeram é muito semelhante a um tiro de morte. Agora não tem como pedir perdão. O máximo que você pode fazer é lamentar no seu interior que você não vai virar para a família e pedir desculpa por ter matado um ente querido. Da mesma forma, é a questão democrática no Brasil. Você não pode virar para o Brasil agora e falar perdão, porque o que você fez já está gerando danos. Mas, comparando com um tiro de morte, tem uma vantagem. Se as pessoas que participaram desse grande estrago, porque elas, naquele momento, elas perceberam uma possibilidade muito grande de estar do lado da correnteza e, com isso, fazer o barco andar mais rápido. Se elas mudassem de lado nesse momento, lógico que aquilo que morreu, morreu, mas pelo menos a gente conseguiria pausar o estrago onde que está. Eu acho que se o Bebiano realmente quer pedir desculpas para o povo brasileiro, que ele comece as desculpas exatamente falando o que ele sabe, assim como muitos comunicadores brasileiros que hoje estão envergonhados pensando que fizeram coisa errada. A gente sabe que tem muitos youtubers famosos aí que, quando perceberam o que é o Bolsonaro na verdade, depois que o Flávio Bolsonaro já entrou com aquele pedido de foro privilegiado, muitos youtubers começaram a ter vergonha de defender a família Bolsonaro. Eu acho que esse é o momento, não necessariamente de virar petista, mas pelo menos tentar reverter o estrago que vocês fizeram na sociedade brasileira, vivendo esse oba-oba do antipetismo que trouxe o Bolsonaro. É hora de começar a falar a verdade. Então, se o Bebiano conseguisse falar a verdade, seria uma grande vantagem. Ele não conseguiria, obviamente, trazer de volta aquilo que ele matou, porque morreu, mas ele pelo menos ia conseguir pausar o estrago por aqui, né? Exatamente. O Lair Severo de Oliveira mandou um superchat, obrigado, dizendo o seguinte: o Rego Barros, que é o porta-voz, confirmou agora às 18 horas quanto é que o Bebiano sairá do cargo. Só acredito vendo, Diário Oficial. Esse porta-voz era quem informava o trânsito... Desculpa, agora ficou complicado. Era o trânsito intestinal do Bolsonaro, né? Bom, a nova membro chegando aqui, nova membro, né? Sandra aqui também se tornando membro do canal. Obrigado, Sandra. O Lair dizendo: o Bebiano só ficará vivo se abrir a boca agora ou aceitar um cargo numa estatal ou embaixada e ficar de boca fechada. É comprar o silêncio, né? Mas agora, do jeito que a coisa vai também, se nomearem o Bebiano para uma embaixada, vai pegar muito mal, né? Se colocarem ele como diretor de estatal, ele vai continuar sendo homem-bomba, né? Todo mundo vai saber que ele vendeu o silêncio dele. E ele vai, enfim, quer dizer, a meu ver, continuar correndo o mesmo risco de antes, Léo. O Bebiano já é inimigo desse sistema. Ele se declarou inimigo do sistema no momento que ele falou que ele tem coisas para falar. Porque, olha,
No momento que você fala que tem coisas para falar, você está dizendo que tem coisa errada. Muito simples. Se você ameaçasse de mudar de lado, isso seria uma coisa. Agora, falar que tem coisas para falar que vão respingar no Bolsonaro, você deixou claro que tem muita merda por aí e essa merda só precisa ser descoberta. Descoberta no sentido de tirar uma capa, porque praticamente todo mundo sabe o que é a merda, mas o povo faz questão de colocar uma capa na frente da cara para não enxergar toda essa merda. Então, o que o Bebiano fez foi deixar claro que existe muita sujeira. E hoje, esse deixar claro que existe muita sujeira chama a atenção das pessoas. Eu volto a dizer, nós temos um problema sério que é o fanatismo, e o fanatismo, tanto religioso como bolsonariano, faz com que pessoas admitam do fundo do íntimo delas de que não, que tudo é loucura, tudo são criações e que ali existe uma perfeição de governo. O número de pessoas fanáticas está diminuindo, mas elas ainda existem. Eu acho que o Bebiano agora, se ele trabalhasse no sentido simplesmente de jogar essa merda toda no ventilador, ele estaria mais seguro, porque antes de fazer isso sempre vai ter a expectativa de que o Bebiano vai falar. Então essa expectativa pode conduzir o avião do Bebiano a cair, essa expectativa pode levar o Bebiano a sofrer um acidente de carro, ou talvez tomar um tiro aí de uma bala, obviamente, perdida, né? O Pércio Guimarães está dizendo aqui, ó, será o próximo PC Farias. Você é muito jovem para se lembrar do PC Farias, que era o tesoureiro do Fernando Collor de Mello, né? Enfim, ficou lá com as sobras de campanha, primeiro presidente eleito depois da redemocratização. Ele foi misteriosamente assassinado num crime passional, né? A tese, se eu não me engano, era a amante do PC, chamada Suzana Marcolino, que teria matado o PC depois se matado, né? Se não for isso, por favor, alguém me corrija. E aí sempre ficou a dúvida, né? Bom, o PC Farias foi assassinado ou foi morto num crime político, né? Ou foi morto pela amante, como seria a história oficial, né? Teve até essa dúvida nunca ficou, Léo. Pois é. Essa história foi contada, mas eu era muito novo na época, preciso admitir, mas eu lembro que eu ficava folheando a revista, tinha o calibre da arma, o revólver grandão na revista, eu lembro como se fosse hoje, as páginas da revista trazendo a retrospectiva daquela do crime, tentando empurrar aquilo na cabeça do povo, mas ninguém acreditava naquela história. Mas então, Léo, aí teve uma grande disputa na imprensa, também, se eu estiver enganado, por favor, alguém me corrija, que era o seguinte: a revista Veja era dirigida pelo Mário Sérgio Conte, e o Mário Sérgio Conte decretou caso encerrado, crime passional. A Isto É, que concorria com a Veja, sustentou durante muito tempo a tese da queima de arquivo. E aí apareceu aquele perito que aparece em todas, que era o Ricardo Molina, dizendo, não, veja bem, crime passional, aquela coisa toda. Então você tinha o perito para defender a tese do crime passional, né? Então, assim, é complicado, né? Acreditar em crime passional, em tesoureiro de campanha, realmente é uma coisa complicadíssima. Fala, Léo. Pois é, Léo, é aí que tá. O caso do PC Farias é um caso muito engraçado, porque pode ter perito, pode ter perícia, as fotos, eu lembro da sequência de fotos, aquela sequência linda de fotos, assim, tudo isso estava lá, mas ninguém acreditou. Qualquer pessoa, todas as vezes que você chega na história do PC Farias, você não encontra uma pessoa que fala que foi crime passional. Não tem uma pessoa que admite que foi crime passional. Não, falaram que foi crime passional, mas é claro que não foi. Então, o detalhe é esse, eles podem até tentar empurrar uma história. Os vencedores normalmente têm essa prerrogativa de escrever a história, né? A gente sabe que se essa turma continuar vencedora, eles vão escrever na história que foi o PT que quebrou o Brasil. Não foram eles que fizeram a crise econômica, não foram eles que destruíram a indústria nacional. Foi o PT que quebrou o Brasil. Isso vai vir nos livros de história se a gente não trabalhar de uma forma muito sincronizada para reverter isso. Mas no fundo, todo mundo vai saber o que aconteceu. Todo mundo vai saber que a humanidade, o povo brasileiro chegou num nível de evolução tão alto que foi capaz de eleger um candidato por causa do kit gay e da mamadeira de piroca. A partir daí, um Brasil que já estava sendo destruído há certo tempo porque encontrou o pré-sal, acabou de ser destruído. É o mesmo caso do PC Farias. O Bebiano, o PC Farias tinha muita coisa para contar. Se o Bebiano não tiver mais nada para contar, vai ficar um pouco bobeira matar o Bebiano. Matar para quê? Qual que é a vantagem?
É porque o Brasil não tem essa cultura de morte por vingança no Brasil, Léo, ela não é da política. Essa cultura de morte por vingança, ela é muito comum no tráfico de drogas. Na política, é a morte por precaução, é a morte estilo Theory. Olha, para evitar o que esse cara pode fazer, vamos derrubar o avião dele. Jamais matar porque o cara fez. Se fosse assim, Léo, os políticos de esquerda estavam todos mortos. A Fátima dizendo o seguinte, ó, Bebiano sabe tudo sobre a fakeada. Não é só sobre a questão da campanha, das fraudes, de WhatsApp, etc e tal, né? Deixa eu dar um alô aqui para a Beth, que mandou um superchat. Verifiquem o cadastro do canal, pois não estou recebendo nenhuma notificação. Outros canais que são inscritos recebo, de vocês não, estou achando estranho. Pode ser porque muitos dos nossos programas, Beth, são lives, e às vezes as lives não mandam as notificações como os vídeos que acabam de ser processados. Tudo depende também da interação da pessoa com o canal, se manda muito comentário, se curte, etc e tal, mas muitas pessoas reclamam também. De todo modo, né, eu peço para todo mundo sempre olhar, a gente vai colocar sempre na comunidade a programação do canal. Você vai lá, TV 247, comunidade, tem a programação do dia. Léo, tem uma outra questão sobre isso, que é o seguinte, bom, os generais mandaram os filhos do Bolsonaro se calarem, né, sobre o caso, porque eles estavam falando muita bobeira, tal, criando muita confusão, muita trepidação. E, de fato, os filhos do Bolsonaro desapareceram, pararam de falar sobre o assunto. O Eduardo, que entrou dizendo uma coisinha ou outra, deu um comentário lá, dizendo, não, veja bem, ele está com o sistema, nós estamos contra o sistema, aquela coisa toda. Mas, embora os filhos tenham se calado, os bolsonaristas escalaram o Olavo de Carvalho para atacar o Bebiano, né? O Olavo de Carvalho tem lá muitos seguidores, etc e tal, é o guru do bolsonarismo, e é uma pessoa muito, assim, grosseira, né? Ele passou a chamar o Bebiano de Baby Anos, né? Então, assim, você vê o nível do... Ele tem uma fixação na fase anal, né, o Olavo de Carvalho, tudo para ele é anos, né? E aí passou a chamar o Bebiano de Baby Anos. E aí a direita delira, o Olavo, como ele é bom de apelidos, Baby Anos. O que você acha disso, Léo? Um cara desses ser capaz de nomear um chanceler, nomeia o ministro da Educação, né? É uma vergonha, né? Sim, Léo, é uma vergonha, principalmente quando a gente pensa de onde veio o Olavo e por que o Olavo tem razão. Tem uma frase, uma brincadeira na internet que fala exatamente isso. Olavo tem razão. Por que o Olavo tem razão? Porque a classe intelectual brasileira não percebeu que a intelectualidade requer uma certa preparação. Por que o Olavo deu muito certo? Porque o Olavo não tenta ser o intelectual que requer uma preparação para a intelectualidade. Ele é o comunicador do imbecil. O Olavo é o cara que consegue conversar com aquela pessoa que tem um total despreparo político e consegue fazer aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento de política e economia se achar o máximo. Na esquerda tem uma falha muito grande. E o Olavo só tem razão porque a esquerda não está sabendo ter razão. Que é o seguinte, a esquerda quer defender Marx, mas não consegue preparar a sociedade para entender o que o Marx quis dizer com as teorias dele. A esquerda quer falar de Nietzsche, mas não consegue explicar os princípios. Aí o que acontece? O Olavo, que pode ser o comunicador do imbecil, no lugar dele tentar apontar para grandes filósofos, ele trabalha o senso comum, ele trabalha exatamente a falta de intelectualidade que existe no brasileiro. Ele aproveita essa brecha. É exatamente a técnica utilizada por pastores de igrejas de fanatismo, só que o Olavo, ele é um comunicador que comunica com o pseudo-intelectual que não necessariamente está no fanatismo religioso. Isso é muito conveniente para esse sistema, porque esse sistema acabou abraçando todas as camadas populares, e eu lembro que eu falei disso há 3 anos atrás, no vídeo que eu falava que esse esquema do Bolsonaro usava as técnicas do Hitler. Por quê? Ele tem os comunicadores do fanatismo religioso para conversarem com aquelas pessoas que se motivam através do fanatismo religioso. Para o pseudo-intelectual, eles têm o Olavo de Carvalho. Por quê? O Olavo de Carvalho consegue criar na cabeça do jovem aquela ideia que o jovem que está seguindo ele é um intelectual. Então ali ele consegue criar teorias fundamentadas principalmente no senso comum. Uma forma muito simples de entender isso, e todo professor acaba estudando isso durante o magistério, até mesmo durante a licenciatura, mas esquece
é que a pessoa, o ser humano, ele tem uma tendência de fazer uma correlação com os sentidos e não uma correlação com a ciência. Qualquer criança que você tentar explicar que é a Terra que gira em torno do Sol, essa criança vai ficar um pouco incomodada e vai tentar discutir e falar o contrário. Não, o Sol gira em torno da Terra, eu vejo isso todos os dias. Por que eu estou falando isso que possa parecer a coisa mais imbecil do mundo, mas é uma coisa muito importante para entender o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que inclusive fez várias experiências desse gênero, a gente sabe que o Olavo de Carvalho não acredita que a Terra seja plana, mas o Olavo de Carvalho já fez uma experiência dessa. Ele tentou conversar com seus seguidores essa questão da Terra plana e viu que se você falar com convicção que a Terra é plana, a pessoa acaba acreditando que a Terra é plana. Por quê? Porque o ser humano ele é muito sensorial. Então, quando você vai conversar com um imbecil, você tem que conversar no nível de imbecilidade. Se você ensina um pouquinho de gravitação para a pessoa, mostra para ela como é que funciona a gravitação através da gota d'água, depois você pode explicar que a Terra é redonda. Mas se você não explica essa base, se não tem essa fundação, a pessoa vai lutar até o último momento para acreditar que a Terra é plana. Assim funciona o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, no lugar dele ficar tentando criar fundamentações científicas de altíssimo nível que ninguém vai conseguir compreender, ele trabalha exatamente na base da pirâmide intelectual e conversa diretamente com o imbecil. Por isso que dá muito certo. E é por isso que o Olavo tem razão. Ele tem razão porque a maioria do eleitorado do Bolsonaro tem a capacidade intelectual tão baixa que ela é incapaz de perceber que o Olavo de Carvalho é um formador de opinião de imbecis. E dá muito certo, porque por trás de um imbecil existe um eleitor, e assim os caras continuam conseguindo perpetuar no poder. O Olavo de Carvalho tem dado muito certo porque a sociedade brasileira tem dado errado. Então, enquanto a sociedade brasileira vai se distanciando da ciência, da inteligência, do conhecimento, ela vai se aproximando do Olavo. Então, por mais que possa parecer um cara imbecil, é um cara muito conveniente, porque ele tem um produto que essa sociedade quer, que é um discurso bem idiota, bem imbecil, mas que resolve. Deixa eu agradecer aqui a Leia pelo superchat, agradecendo também o Manuel, que mandou aqui um superchat pra gente. E Rose Reiter, Bebiano tem que falar, não pode sair do país, tem que ser impedido de sair do país. Léo, já que você fez essa comparação com o Hitler, né, é muito interessante isso que você falou. E eu recomendei no Bom Dia 247 hoje uma série chamada O Círculo do Mal em torno de Hitler, né, The Circle of Evil, Hitler's Circle of Evil, né? Era o nome da série. Muito, muito interessante, que mostra como Hitler, pela sua personalidade, foi capaz de atrair pessoas também totalmente voltadas para o mal, fanáticas, frustradas, etc. e tal. Você começa a perceber, o Bolsonaro, pelo que ele representa, ele deve ter atraído muita gente ruim ao redor dele, né? E cada um tinha uma função. Quando, de repente, eles chegam ao poder, algumas figuras se tornam inconvenientes, né? Então, eu estava no 4º capítulo lá, ontem estava o Hitler matando o chefe da SA, porque já não é, mandando matar, na verdade, porque já não era conveniente para o projeto uma figura tão violenta assim, né? Então, eu acho que assim, isso que você falou é muito pertinente. Por quê? Porque pessoas ruins atraem pessoas ruins ao seu redor, né? O Bebiano, ele vem com esse papo agora de pedir desculpas à sociedade brasileira. Olha, ele sabia qual que era a matéria-prima do Bolsonaro, né? Ele sabia que não era coisa boa, né? Então, assim, o cara, para confiar no Bolsonaro, ele tem que ser muito, muito ingênuo, muito idiota. Achar que o Bolsonaro poderia ser um messias brasileiro, né? Essa série do Hitler também é interessante porque fala de um personagem que era um ocultista, né? Que foi, de certa forma, um inspirador, um mentor intelectual do Hitler, como se fosse o Olavo de Carvalho dele na época. Então também tinha até o Olavo de Carvalho nesse momento. Só fazendo um parêntese aqui, Léo. Sim, é sempre necessário você admitir que você tem um tipo de mercado, você tem um tipo de público, e para cada tipo de público você tem um produto diferente. Léo, o Big Brother Brasil não faz sucesso e não tá numa edição altíssima, que eu nem sei qual que é, mas eu só sei que tem Cabubiça todo ano, ou seja, são muitas edições. Isso não é à toa, é porque tem mercado para isso. Quando a gente critica algum programa de televisão, as pessoas costumam criticar e falar, não acredito que uma palhaçada dessa tá fazendo sucesso. Algumas pessoas criticam determinados grupos musicais, eu acho que toda cultura ela é bem-vinda, mas quando eu vejo que determinadas músicas trabalham a depreciação da mulher, né, uma coisa estranha,
Isso é porque tem mercado para isso dentro do Brasil. O mercado não é só entre homens, o mercado é entre homens e mulheres que gostam de se sentirem depreciadas. Ou seja, você só vende um produto se tiver consumo para aquele produto. Quando a hipocrisia fica falando mal do traficante sem considerar que tem o playboy lá na classe média comprando as drogas, é exatamente o consumo daquele produto que faz aquele produto ser vendido. O Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa esdrúxula, né? Ele é um personagem esdrúxula, mas ele é um grande intelectual. É uma pessoa extremamente inteligente, capaz de conversar com imbecis. Ele é um domador de idiotas de altíssimo nível. E o que a gente pode imaginar no Olavo de Carvalho é como se fosse aqueles adestradores de animais, só que de altíssimo nível. O cara tem um poder de adestramento gigantesco. E a gente precisa admitir que ele tem um poder de adestramento para, a partir daí, entender que nossos jovens estão sendo adestrados por um cara, infelizmente, que é um adestrador de cães brasileiros que está adestrando para servir os Estados Unidos. Esse é o grande problema. O Sérgio Bernardi dizendo, Bebiano já negociou com os militares, para não falar agora, só depois da votação da Previdência. Quando o Léo fala assim, o brasileiro está sendo adestrado para aceitar ser escravo, né? Estados Unidos, né? Tem gente que fala, não, isso é bobagem, conspiração. Bom, não é. O Steve Bannon, que é o Goebbels moderno, né? O Goebbels, que é o grande marqueteiro do nazismo, foi o cara que fica ali levantando a bola, é o cara que fica estimulando o ódio na sociedade global, né? É o Brexit na Inglaterra, é o Trump nos Estados Unidos, é o Muro do México, é o Bolsonaro no Brasil. Ele deu uma entrevista ao Estado de São Paulo no fim de semana, Léo, e dizendo o seguinte, que o Brasil vai ser o campo de batalha central na guerra do Ocidente contra a China, né? Ou seja, dizendo o seguinte, o Brasil nós capturamos, o Brasil é território nosso, e nós vamos botar o Brasil contra a China, porque a China é inimiga do Ocidente. A China é o país que mais importa do Brasil, e a China é o país que mais investe no Brasil. E aí eu te pergunto, Léo, atende aos interesses nacionais uma guerra contra a China? O país que mais investe no Brasil, né? Você falou tudo. Atende os interesses nacionais ficar de birrinha com o país que mais investe no Brasil? Atende os interesses da sua empresa simplesmente porque um determinado cliente te falou, não vende para aquele outro, não. Não. Um cliente falou para você não vender para o outro. Aí você vai começar a pirraçar aquele cliente que mais compra na sua empresa. Por quê? Não, porque ele veste vermelho. Mas o que importa se o cara veste vermelho? O brasileiro tem que ser muito idiota para cair na armaçãozinha do adestrador Olavo de Carvalho. E lógico, o adestrador Olavo de Carvalho não trabalha de graça e nem por convicção. Ele sabe que o que ele está fazendo é ruim para a sociedade brasileira. Ele simplesmente faz parte desse esquema. Ele escolheu um lado para julgar e sabe muito bem que ele vai ter um retorno muito maior financeiramente se ele jogar desse lado do que se ele ficar do lado da população brasileira. Léo, Pedro Lemos aqui, dizendo que tem que ser muito suicida para jogar contra a China, mas eu queria trazer uma notícia nova. Está circulando a informação de que o Bolsonaro ofereceu a embaixada do Brasil em Roma para o Bebiano. Vê se pode, Léo, vai ficar muito escancarada a manobra, né? Bom, já que o cara ia contar tudo, a gente coloca ele no Palácio Doria Pamphili, que é um dos palácios mais bonitos da cidade de Roma. A embaixada brasileira é um palácio na cidade de Roma, né? Então o cara vai ter uma vida de rei, fica lá, é um exílio dourado, né, uma gaiola dourada, ele já é de família italiana, Bebiano, fica lá, não, nunca falei que o Bolsonaro era maluco, pelo contrário, nunca falei nada, fica lá bem guardado na embaixada de Roma, Léo, coisa de... Acho perfeito, Léo. Você sabe por quê? A expectativa do que tem para ser dito é muito mais interessante pro anti-bolsonarismo, e agora ficou muito remorso, porque a esquerda nunca me escuta, mas o bolsonarismo sempre me escuta. Eu te mandei aquele vídeo hoje para te mostrar isso. Todas as vezes que eu falo alguma coisa, parece que tem uma espécie de estrategista do Bolsonaro me escutando, mas, bom, vou falar. Tem que falar, eu vou falar. A expectativa do que o Bebiano tem para falar é bem melhor do que o que ele tem para falar. A partir do momento que eles escondem o Bebiano dentro de uma embaixada para que o Bebiano não diga absolutamente nada, a gente já pode dizer de alto e bom tom que o Bebiano tinha muita coisa para falar. Um dos maiores ataques que eu recebi no meu vídeo sobre o assunto foi exatamente que o Bolsonaro já despediu o cara. Agora, isso se reverte. Não, o Bolsonaro não despediu o cara. O Bolsonaro escondeu o cara numa embaixada. Entendeu? Então, a expectativa do que
o Bebiano tem para dizer pode ser usada contra o bolsonarismo de uma forma muito mais ampla. Porque quando o Bebiano disser alguma coisa, o bolsonarismo vai simplesmente neutralizar tudo falando que o Bebiano virou comunista, mudou de lado e traiu o Bolsonaro. Aí tudo que ele falar é mentira. Ele pode falar do fake news, ele pode falar do WhatsApp, ele pode falar da facada, é tudo mentira que foi criada por um cara porque foi despedido pelo Bolsonaro. Só que se ele é mantido no governo Bolsonaro, se ele é escondido em Roma, abre uma expectativa para especulação social e a gente pode explorar isso de uma forma bem profunda, porque a partir de então tudo que a gente disser é mentira, tudo que a gente disser é verdade. Qualquer coisa que a gente quiser dizer que o Bolsonaro, que o Bebiano diria, a gente pode dizer. Então, até nisso eles estão errando, eles não estão sendo estratégicos, eles estão criando uma expectativa. A expectativa do que tem para ser dito, ela é muito maior daquilo que pode ser dito. Se falou, acabou, morreu. Guardou aquela expectativa, é a delação que nunca vem. Mas o que vem? A bomba vem aí. Não, mas o Bebiano ia falar isso. Eu acho muito mais interessante para o antibolsonarismo que o Bebiano seja realmente guardado em Roma. É interessante. Léo, tem novo membro chegando aqui, o Olair Severo. Obrigado, Olair, e o Ronaldo Sato também. Aproveito a chegada de vocês dois para pedir a todos que estão nos acompanhando aqui, do lado do inscreva-se tem o botão Seja Membro. Né? É muito importante que vocês sejam membros da TV 247 aqui no YouTube e, eventualmente, também assinantes nossos em Brasil247.com/apoio. Cleomar Vivian traz uma informação importante, Léo. Tem outra jogada. Né? Witzel e Dória convidaram Bebiano para fazer parte de seus governos. 2 estados onde, com certeza, foram eleitos com muita fake news também, né? Porque o Bebiano pode ser um grande especialista mundial em fake news, né? Mas o fato é o seguinte... É o nosso Bannon, né? Então, ele vai ser escondido. Ele vai ser escondido. Você para pensar o seguinte, Bebiano fala que está sendo ameaçado. Aí Bebiano é assassinado. Você cria uma crise gigantesca no Brasil, né? O cara era o homem forte do Bolsonaro. Morre. Fica difícil até para os bolsominions. O cara é demitido e o Bolsonaro fala assim, quer saber que se dane. Né? Joga o cara na lata de lixo. Também é complicado. Então, esconder numa embaixada realmente pode ser uma saída poderosa para eles, mas que os desmoraliza. Só que aí tem um ponto, Léo, eles podem ficar desmoralizados. É exatamente o que eu penso. Mas o grau de fanatismo, Léo, dos bolsominions é uma coisa impressionante, né? Então, mas aí, o mais interessante, Léo, é que a expectativa do que o Bebiano tem para dizer não pode ser neutralizada. O que o Bebiano disser pode ser neutralizado pelas igrejas, pode ser neutralizado, aí o Bolsonaro pode pedir desculpa e falar que já pediu perdão a Deus, e pode ser neutralizado. Pode ser que, inclusive, se o Bebiano trouxer a questão da feicada, vamos imaginar, uma possibilidade, vamos imaginar que o Bebiano traga a questão da feicada, pode ser que a nossa expectativa, que a feicada seria uma grande arma contra o Bolsonaro, ela seja frustrada pelo fanatismo, e a partir daí, essa expectativa seja derrubada, o povo não tá nem aí, foi feicada, mas tirou o PT, não tem problema. Mas a expectativa do que há por vir, porque ele não falou nada, só existe uma expectativa do que ele tem para falar, essa expectativa cria muita brecha, porque a expectativa pode ser tudo. Então, se ele contar só uma partezinha, acabou a história. Exatamente. Léo, deixa eu trazer aqui o superchat do Amilcar Santos, dizendo, se ele foi eleito pela minoria, o que está acontecendo com a maioria? Por que a maioria do povo brasileiro continua tão apática diante desses escândalos todos que estão acontecendo? E eu vou só ler um outro superchat aqui, Olavo Pinto. Quando o 247 vai abordar a grande crise econômica mundial que se aproxima? Vou marcar um hangouts com o André Jacobina para falar sobre isso e a emergência da nova esquerda. Mas, Léo, fala sobre isso. Quer dizer, quando é que você acha que a maioria que não votou no Bolsonaro vai sair do estado de letargia e apatia? Então, Léo, estamos numa situação bem difícil, que o povo não está percebendo que a política não é brincadeira. O povo simplesmente abandonou a política. A Mariana Gancho chama atenção aqui, eu queria até agradecer o comentário dela. E com toda essa confusão, o Flávio e o Queiroz sumiram. O povo está simplesmente frustrado porque o povo achou que estava resolvendo a situação. Outra parte da sociedade achou que isso foi um erro muito grande. Parte da sociedade achou que ia pirraçar o sistema não votando. Isso foi o maior erro. Uma parte do povo que votaria no Lula pensou, já que o Lula é candidato, eu não voto em ninguém. Elegeram o Bolsonaro. E você chama a atenção de uma coisa que eu volto a chamar a atenção das pessoas. Pressione seu deputado, porque
O povo, ele é naturalmente inerte. A população é naturalmente inerte. Se vocês prestarem atenção no movimento do Pato, se vocês prestarem atenção no movimento Entra Temer, ele só aconteceu porque teve um grande trabalho de mobilização popular que foi executado. Obviamente, hoje a gente já sabe que foi um trabalho coordenado de fora do Brasil, que foi executado para derrubar o governo Dilma. Mas o povo não teria tido aquela atitude de derrubar o governo. Aquilo aconteceu porque houve um sincronismo. Esse sincronismo foi controlado dentro do Brasil pelo PSDB, mas ele foi suportado de fora. Esse sincronismo criou várias agências de internet, essas agências conseguiram fazer até deputados. O que a gente precisa pensar hoje? Só é possível fazer a reversão do que aconteceu a partir de algo semelhante. A gente precisa ter um sincronismo social e esse sincronismo precisa acontecer a partir de algum grupo poderoso. Se os políticos de esquerda não se unirem no sentido de levantarem essas pessoas, porque você falou uma coisa que é muito importante e parece que a esquerda não consegue perceber isso. A maioria não votou no Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito com a maioria dos votos e não com a maioria dos eleitores. Se a maioria não votou no Bolsonaro, se a maioria não foi para as urnas tão empolgada para votar no Bolsonaro, por que esse bolsonarismo continua no poder mesmo depois de tanta laranja podre caindo no chão? Porque está faltando organização para derrubar isso. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui a Maria Aparecida Navarro, que se tornou membro do canal, e vou ler o comentário do Santos Fernandes da Silva, dizendo o seguinte: Léus, vejam o morde-a-sopra do Merval Pereira no Globo. Diz ele, demissão afeta a confiança no presidente, Merval Pereira. O que a direita está dizendo? Bom, um cara que demite um ministro porque o filho estava incomodado, né? Realmente ele não tem estatura presidencial. Isso está sendo dito por todos os colunistas de maneira geral da imprensa conservadora. O que os bolsonaristas estão dizendo? Olha, veja bem, se o Bebiano tinha tantos amigos assim no sistema, ele era um cara perigoso. Um dos pretextos para a queda do Bebiano, e aí eu trago uma questão essencial, Léo, é que ele estaria marcando uma reunião com Paulo Toné, vice-presidente da Globo, né? E o Bolsonaro falou, não tem esse papo de reunião com a Globo, não. O Bebiano falou, mas precisamos fazer uma ponte com a Globo, né? Então o que acontece? Por trás dessa crise do Bebiano pode também haver uma grande confusão entre Globo e Bolsonaro. A Globo, Léo, que tanto fez para destruir o Brasil, para derrubar a presidente Dilma Rousseff, para colocar o Lula na cadeia, pode ter colhido como presidente o maior inimigo de sua história, que seria o Jair Bolsonaro. A Globo pode comer o pão que o diabo amassou por ter feito tanto mal ao povo brasileiro. Fala, Léo. A gente precisa admitir que mesmo de um local onde quase tudo que tá vindo é ruim, alguma coisa de boa tá vindo para divertir a gente, né? Ver as pessoas que trabalharam contra o governo democrático, ver aqueles que trabalharam contra a democracia agora pagarem um pouquinho do preço de terem destruído a democracia é muito interessante. A Globo realmente ela trabalhou desde o início do governo Lula praticamente uma campanha pela retomada do poder. E a gente tem no Brasil um partido político, que é o partido político do sistema financeiro, que alguns chamam de PIG, que é o partido do dinheiro. Esse partido do dinheiro é o PSDB. A Globo não conseguiu emplacar o PSDB, quando ela viu que era impossível, ela até começou a bater devagarzinho no Bolsonaro, mas o Bolsonaro está ressentido. O Bolsonaro não percebeu que foi a Globo que colocou ele no poder no final das contas. Eu gosto muito de ver o Bolsonaro fazendo raiva da Globo, porque a gente precisa ver os culpados por tudo que está acontecendo pagarem pelo que está acontecendo. É muito bom ver isso. E é uma única esperança, né? Ver a Globo tomar esses tapas é a única esperança de ver a Globo não do nosso lado, a Globo nunca estará do lado do povo, mas pelo menos na mesma trincheira. A gente sabe que ela vai estar na mesma trincheira por motivos pessoais. Ela vai pular fora dessa trincheira e começar a atacar o povo de novo tão logo for necessário. Mas pelo menos enquanto ela estiver na mesma trincheira ajudando a atirar no mesmo inimigo, ela vai estar ajudando um pouquinho. Mas que é engraçado ver a Globo pagar, colher um pouquinho daquilo que ela plantou, isso é muito engraçado. Muito mal ao país, Léo. Deixa eu agradecer aqui então a Francisca Anacai, que se tornou membro do canal também. Agora, tem uma outra análise também, não era só essa questão de estar marcando uma reunião com a Globo, não, Léo. O que se dizia é que o Bolsonaro também, aliás, que o Bebiano
seria um informante da Globo, no caso Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele teria levado todas as informações do Queiroz. O objetivo seria derrubar o Flávio Bolsonaro para que ele perdesse o mandato no Senado e fosse substituído por um empresário do Rio de Janeiro chamado Paulo Marinho. Paulo Marinho é o suplente do Flávio. Então também tem essa desconfiança. O que revela, independente de ser verdade ou não, não me parece que seja real, é um pouco do caráter da família Bolsonaro. Me parece que são pessoas excessivamente paranoicas, né? A paranoia talvez seja o sentimento principal do Bolsonaro e por isso que ele está sempre assim com medo de que alguém vai puxar o tapete dele, fazer alguma coisa. Acho que ele vai passar 4 anos paranoico, se conseguir passar 4 anos no governo. Sim, é interessante que nesse momento a gente chama, outro dia a gente estava chamando aquela teoria do ato falho, hoje a gente chama uma outra teoria também do Freud, que é a projeção. Como eles são pessoas que trabalharam na política durante todo esse tempo, cometendo essas falhas, né, sempre trabalhando para atrair os amigos, sempre trabalhando para provocar golpes, agora eles conseguem enxergar todos os parceiros como golpistas, como traidores. Provavelmente a família Bolsonaro trabalhou muito nesse sentido e agora ela não consegue mais perceber a possibilidade de ter um aliado político. Por outro lado, é muito interessante, porque a gente tem um grupo no poder que é um grupo autodestrutivo, é um grupo que está entrando em autodestruição. É aquela parte interessante da religião que fala que quem não presta por si mesmo se destrói. Esse grupo bolsonariano, como ele é muito fanático por dinheiro e poder, como ele está muito assim, muito desesperado por posições, ele realmente vai trabalhar nesse sentido, né, de vice sempre tomar o poder daquele que está acima. Então o Flávio Bolsonaro está sempre correndo risco. Eu não acredito muito que a questão do Queiroz fosse para tentar derrubar o Flávio e já colocar o suplente, não. Eu acho que é até diferente. Eu acho que o caso Queiroz, ele veio como resposta à tentativa do Bolsonaro de governar. No momento que o Bolsonaro mostrou a primeira ação como um presidente da República, né, de que tentar se impor como presidente, eles já falaram com ele, olha, você já ganhou, já tá bom demais para você, presidir já é muito, né? Aí deram para ele essa lambada aí para falar, colocaram ele no seu devido local, que é o local de fantoche, e falaram, aqui você não manda nada, você só tem que obedecer. Eu acho que o caso Queiroz é uma espécie de encoleramento do Bolsonaro, mas tudo isso é possível, claro, a opinião que eu tenho é que o caso Queiroz foi para colocar o Bolsonaro como um mero espectador na presidência da República, assim como o Temer foi, e para o Bolsonaro simplesmente assinar o que vier de cima, é uma espécie de aviso do tipo, olha, além dos 1.280.000, tem mais. Tem nada. Além dos 7 milhões, tem mais. Não, tudo bem, eu assino. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Léo, Antônio Carlos Brasil está dizendo, parabéns 247, não perca um programa, obrigado, muito legal. Muita gente aqui gostando da live, curtindo, então mais uma vez eu peço que as pessoas se tornem membros do canal, apertando esse botão do lado do inscreva-se, né? E muitos também podem ser assinantes através do Brasil247.com/apoio. Léo, você mencionou o Temer como o grande traidor. Pode ser que a gente tenha novidades em relação ao Temer aí nos próximos dias, né? O advogado do Temer teve seu sigilo quebrado. O nome dele é Antônio Cláudio Maris, né? Ele deu uma entrevista hoje dizendo o seguinte, meio preventiva, dizendo, olha, acho que quebraram o meu sigilo porque eu paguei 300 mil reais ao Lúcio Funaro. Lúcio Funaro era muito ligado ao Eduardo Cunha. Quando o Temer esteve com o Joesley naquela gravação, e o Temer falou, tem que manter isso, viu? O Joesley disse que estava comprando o silêncio do Eduardo Cunha e do Funaro, desses dois personagens, né? Por que foi quebrado o sigilo bancário do advogado? Toda a advocacia protestou, é natural que proteste, mas por quê? Porque aparentemente ele recebia dinheiro da JBS e aí pagou ao Funaro. Disse o Maris que ele estava devolvendo honorários, que ele tem vários e-mails deixando isso claro, que era devolução de honorários. Agora, tem um cheiro aí de que estão fazendo ou preparando alguma coisa contra o Temer, Léo, o que traz uma lição, né? Uma lição para futuros traidores. Olha, não traiam a democracia, não traiam o Estado de Direito, porque pode sobrar para vocês também. Vocês podem ser descartados quando virarem bagaço chupado de laranja. Você não acha que essa lição tem que ser
repetida? Eu acho que a lição maior dessa história que você contou, porque o Temer ainda, ele representa muita coisa para o sistema golpista, ele tem muita gente para delatar, eu acho que o Temer está na condição de Aécio, uma condição de intocável. Eu acho que essa lição desse caso do advogado do Temer, que é mais um caso de ofensa contra a advocacia, lembrando, advocacia, serviço essencial da justiça, que até pouco tempo atrás era um serviço extremamente respeitado. Eu acho muito interessante essa história de nós termos hoje advogados com sigilos quebrados, advogados com escritórios grampeados, advogados com escritórios invadidos, porque no momento em que o doutor Cristiano Zanin teve seu escritório grampeado, a advocacia brasileira tinha que ter parado e dado uma condição muito básica. Enquanto Sérgio Moro for juiz federal, nenhum advogado trabalha no Brasil, porque a maior agressão que o Estado Democrático de Direito teve em sua história foi ver um escritório de advocacia grampeado a pedido da acusação, um escritório que... Pensa o seguinte, a gente tem um Estado Democrático de Direito, não no Brasil, né, mas no Estado Democrático de Direito existe um equilíbrio em que a gente tem o juiz no meio, uma parte de um lado e uma parte do outro. No momento em que o juiz permitiu que uma parte grampeasse o escritório, ou seja, uma parte grampeasse a outra parte, é a mesma coisa de um jogo de futebol, o juiz falar, esse time aqui pode jogar com a mão, de lá não pode. A advocacia brasileira preferiu fechar os olhos para o que aconteceu, porque naquele momento, aquele advogado que estava sendo desrespeitado, ele estava protegendo um ex-presidente que estava sendo perseguido pela mídia. Então a OAB não quis se manifestar no sentido de proteger um advogado brasileiro que teve o seu escritório grampeado, porque a OAB pensou, mexer com a Rede Globo nada, agora a OAB acabou, a advocacia brasileira acabou. O advogado brasileiro não significa mais nada, virou uma grande brincadeira. Todos os dias agora a gente tem escritórios invadidos, todos os dias agora a gente tem sigilos quebrados. Eu acho que a maior lição de tudo isso que aconteceu é que, olha, não deixe a democracia cair, não deixe o respeito cair em nome de uma polarização midiática. Da mesma forma que nossos ministros deixaram um impeachment sem crime acontecer, tão somente porque aquela pessoa estava sendo bombardeada pela mídia, os ministros perderam o status de supremos e passaram a ser submissos de generais. Da mesma forma, a OAB permitiu que um escritório de advocacia fosse grampeado, porque naquele momento estava muito confortável, afinal de contas, aquele presidente, ex-presidente da República, estava sendo perseguido pela Globo, o que aquela OAB deixou acontecer naquele momento foi acabar a advocacia dentro do Brasil. Então, eu acho que de tudo isso, o Temer está protegido. A justiça brasileira não. Um serviço essencial da justiça, que é a advocacia, esse, agora, leva tapa na bunda toda hora. Toda hora a gente tem um advogado levando tapa na cara, porque a OAB se omitiu naquele momento em que o Sérgio Moro desrespeitou o escritório do Cristiano Zanin. Ô, Léo, você falou uma coisa importante. Agora, no caso do Cristiano Zanin, Roberto Teixeira, era a interceptação dos telefonemas. No caso do Marisa é muito mais grave, é a quebra do sigilo bancário. Deixa eu agradecer aqui a Hebe Soares, que chegou como membro do canal também. Amilcar Santos, Léo, convido o Ciro a levantar o ele não para o povo ir a Brasília contra a reforma. Ao mesmo tempo, Boulos e o PT na Paulista. Se a reforma não passar, o Bolsonaro cai. Exatamente, aí tem um ponto interessante. Está todo mundo preocupado. O efeito Bebiano na reforma da Previdência. A Bolsa caiu hoje, Léo. Estão dizendo que a Bolsa de Valores caiu pelo efeito Carluxo, porque sem o Bebiano vai ser mais difícil aprovar a tal da reforma. Se não passar a reforma, pode ser que o Bolsonaro fique muito fragilizado, né? Essa é uma hipótese. Eu queria te perguntar o seguinte, depois do Bebiano, Léo, quem que você aposta? Quem vai ser o próximo a cair? Quem é a próxima? Deixa eu só comentar que a Binha tá trazendo aqui de fora do Brasil. Léo, parece que o Bozo ofereceu uma embaixada de Roma pelo silêncio do Bebiano. Assisto o 247 todo dia. Parabéns pelo trabalho. Um abraço de Vancouver, Canadá. O mundo inteiro já tá percebendo já que esse Bebiano vai sair do Brasil, vai representar o Brasil em uma embaixada. Obrigado, Binha. Vergonhoso isso. Olha, é uma coisa praticamente
impossível de prever, porque nem a queda do Bebiano está garantida. Pode ser que o Bebiano seja resgatado da cinza, igual você falou. O Bebiano é importantíssimo, ele é mais importante que o Bolsonaro, ele é importante por uma coisa que é muito mais importante que o Bolsonaro, que é a reforma da Previdência. Digamos que o grande trunfo do mercado nessa brincadeira é a reforma da Previdência, porque automaticamente os bancos passam a ser curadores da Previdência do povo brasileiro. Ninguém vai querer pagar uma Previdência, sendo que não vai aposentar nunca. Tendência natural que as pessoas façam Previdência privada. Além da reforma da Previdência, a gente pode esperar o novo ataque aos direitos trabalhistas. Depois disso, para que Bolsonaro, né? Estatais vendidas. Brasil com indústria destruída. Precisamos admitir que agora a gente tem também essa nova investida aí de destruição do território nacional, que é esse plano de destruir a educação brasileira, né? Mesma coisa que eles fizeram na indústria, agora na educação. Mas eu não sei, é difícil imaginar quem seria o próximo a cair. Eu sei que a Damares não cai, porque ela é tão idiota que ela consegue entreter tanto o povo brasileiro que o cargo dela tá ali garantido enquanto durar Bolsonaro, a Damares dura. Mas fora isso, qualquer um pode cair. Acaba de chegar aqui uma informação nova, Léo. Tudo indica que vamos ter mesmo aí o acordão, né? O Bolsonaro acabou de divulgar um vídeo, gravou um vídeo com fartos elogios ao Bebiano, agradece pelos grandes serviços prestados. O cara sai, Léo, com 45 dias de governo, né? 45 de governo, né? E aí ele fala assim, desde a semana passada, a fala do Bolsonaro, né? Diferentes pontos de vista sobre questões relevantes, não explica nada, trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Rapaz, o Brasil tá numa fria com esse Bolsonaro aí, Léo. Mas, se ele tá elogiando, é possível que ele mande o cara para Roma mesmo. Olha, tem um ditado que é quem tem boca vai a Roma, aqui no Brasil ficou distorcido para quem tem boca vai a Roma, e a gente pode aplicar para o Bebiano, né? Quem tem boca para falar aquilo que sabe vai para Roma agora. Então, vamos cair na real. O Bebiano é uma ajuda muito grande contra o sistema bolsonariano, porque eu volto a dizer, a expectativa do que o Bebiano tem a dizer é muito mais interessante do que o Bebiano falar e o assunto morrer, porque mesmo com o caso Queiroz, o bolsonarismo continuou firme com sua base. Precisamos admitir que aqueles eleitores que não são os eleitores ferrenhos do Bolsonaro, Bolsonaro tem dois tipos de eleitor, o opressor, que é a criançada que gostava de apoiar o Bolsonaro, naqueles 10% de eleitores, e tem também o eleitor da mamadeira de piroca e do kit gay. Esse eleitor da mamadeira de piroca e do kit gay ele é mais vulnerável, ele tá abandonando o Bolsonaro, ele tá perdendo medo da mamadeira de piroca. Agora, o ferrenho, ele não abandona o Bolsonaro, não. Apareceu um desses eleitores aqui, Léo, com aquela frase, né? Lula tá preso, babaca, né? Queria dizer para ele o seguinte, olha, o Lula que habita em mim também habita em você. Se você for capaz de ir ao espelho e falar essa frase, né? E sair do espelho sem se sentir um babaca, né? Você tem problema, porque realmente, assim, é muita babaquice, né? Repetir uma frase tão idiota, né? O Lula tá preso, babaca, né? Isso diz muito sobre quem a pronuncia, né? Não sobre quem a recebe. Então, peço que você vá ao espelho, repita essa frase, e aí você vai falar, porra, isso que eu tô falando não é legal, não é uma coisa boa, né? Depois você volta, faz uma análise, uma reflexão, enfim. Cláudio Alves, que tal uma embaixada para o Bebiano no Afeganistão? Não, Afeganistão ele não quer não, ele quer Roma, Paris, Londres, né, Washington, embaixador em Washington, realmente é ridículo. Bom, o Ezra está dizendo, a Damares é a principal atração do circo do Bozo. De fato, o governo Bolsonaro é um circo, é a fazenda no poder, né? E ela falou, Léo, ela deu uma entrevista à Folha de São Paulo, né? E aí ela foi questionada sobre o fato de ter pego uma criança indígena, acho que com 6 anos de idade, e que virou a sua filha adotiva, mas não por um processo normal de adoção, né? Foi a famosa adoção à brasileira, pegou para criar, né? O que é um crime, é uma ilegalidade. Ela falou, não, mas tá tudo bem, ela me ama, ela ama os pais amam ela também, tá tudo certinho. Não importa, ela é ministra dos Direitos Humanos que cometeu um crime e nada acontece a Damares, Léo. Queria que você falasse sobre a tal adoção à brasileira. Muitas crianças são pegas e depois viram empregadas domésticas, né? Ah, veja bem, não, ela foi tão carinhosa com você, te tirou da pobreza, agora você fica como empregada doméstica em casa. O que não pode acontecer é a gente
transformar isso aí num ato heróico. Eu fico até com medo de falar sobre essa questão aí do... Fico até com medo de falar sobre essa questão da Damares, porque ela tem um potencial tão grande de reverter essa situação dentro do mundo fanático, porque determinadas pessoas consideram, ainda que uma coisa não seja legal, eles consideram uma coisa moral. Mas se a gente consegue endossar pessoas mais ricas, pegando filhos de pessoas mais pobres, sob o argumento que elas vão ter uma vida melhor, você tem que imaginar como que seria se uma pessoa de repente pegasse seu filho, levasse embora e falasse, não, mas eu sou mais rico. Né? O que a Damares fez é uma coisa muito semelhante com isso, mas também é uma coisa muito complicada, porque a Damares tem tanta bizarrice ao longo da carreira dela, que essa obscuridade, exatamente por ser uma coisa muito obscura, é uma crítica que a gente até pode deixar de lado, porque ela tem tanta falha, tanta besteira pra gente falar, e isso acaba sendo a menor de todas elas, no meu ponto de vista. Mas é muito estranho. Eu tenho certeza que a Damares foi buscar um escravo, e quando isso aconteceu, não quando aconteceu, mas quando veio à tona, eu lembrei aqui, Léo, sobre uma prática que era muito comum na minha época de infância. Eu sou da região de Ponte Nova, que é uma região, não digo rural, mas é uma região circundada por áreas rurais. E era muito comum as pessoas irem às áreas rurais e buscarem jovens para trabalharem a troco aí de 1/3 do salário mínimo. O valor era exatamente isso, 1/3 do salário mínimo, que, lógico, não daria 1/3 do salário mínimo hoje, porque naquela época o salário mínimo era $75. Então você imagina que eles buscavam pessoas para trabalharem aí por R$100 por mês. Isso porque esses R$100 é porque quem buscava o escravo na roça não queria comprar roupas. Então dava para essa pessoa a responsabilidade de comprar as próprias roupas. Eu tenho certeza que quando a Damares foi na tribo, ela foi para buscar um escravo. Pode ter acontecido ela ter desenvolvido aí sentimentos pela menina, que é muito bonito, mas a intenção inicial dela foi feia. Legal, Léo. Deixa eu só agradecer aqui a Não é legal não, isso é ilegal, Léo. Não, ilegal. O que ela fez foi ilegal. Deixa eu só agradecer aqui a Margarete dizendo, Léo, viu que o Guirandelli falou sobre a TV 247 e seus colaboradores? Muita gente indignada lá. Eu retirei minha inscrição. Arrasou com vocês. Não vi, mas se quiser mandar aqui pra gente, manda uma mensagem, pode mandar um superchat, ou pode mandar um e-mail no contato@brasil247.com.br. Para falar a verdade, nunca vi os vídeos dele, né? Muitas pessoas já nos pediram que a gente o chamasse aqui para ser entrevistado, né? Mas muitas pessoas alertaram, ó, não chama, que esse cara aí não é coisa boa. Se ele fez um ataque, realmente aí é que não faz o menor sentido a gente convidá-lo, né? Não conheço, não sei do que ele está falando, né? Se quiser mandar, a gente até pode depois debater as críticas que ele faça, porque às vezes é uma crítica construtiva, né? Mas eu desconfio que seja aquele velho sentimento humano chamado dor de cotovelo, né? Ou inveja, sei lá. Sandra Nunes, Bolsominion tem 2 neurônios que vivem em crise, é um brigando com o outro, é sempre um neurônio brigando com o outro. Carlos Rocha, pois é, com o executivo nas mãos de uma família que tem que deitar no divã, um judiciário que faz descaso com a Constituição e um legislativo comprometido com tudo menos o país, o que nos resta, né, Léo? O que resta ao Brasil depois de tanta destruição? O que resta é Lula, né? Tem que tirar o Lula de lá, né, Léo? O Lula é a esperança de dias melhores nesse país. Como transformar essa esperança em realidade de um novo tempo, Léo? Vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores em tudo. Ainda bem que essas frases vieram dos mineiros aqui, né? Léo, e o maior problema desses dias em que seremos melhores é que precisa exatamente de um pivô para isso acontecer. E o pivô está preso. Eu falo que a gente está vivendo hoje aí uma situação complexa. Por quê? O grande nome da esquerda está na cadeia e o nome que poderia unir o povo brasileiro está na cadeia. Mas para tirar essa pessoa da cadeia precisa de uma união do povo brasileiro, né? O que a gente tem que fazer nesse momento? Eu volto a dizer, o Lula está preso, babaca. Babaca, entende uma coisa, você precisa
pressionar seu deputado, pressionar seu senador, pressionar seu político, para ter uma união da esquerda, para tirar o Lula da cadeia. Porque não dá, não adianta você achar que a solução vai brotar do nada, não. Babaca, o Lula tá preso. Enquanto o Lula estiver preso, nós estamos tomando pancada. Então eu acho que é hora de saber utilizar essa frase. O Lula tá preso, babaca. Se move, dá seu jeito, movimenta, pressiona seu deputado, pressiona seu senador, pressiona seu líder de bairro, seja lá quem for, mas a gente precisa fazer uma união para tirar o Lula da cadeia, porque babaca, enquanto o Lula estiver preso, o Brasil só tá afundando. Indústria acabando. Oh, babaca, já acabaram com a indústria. Agora, a nova Lava Jato é na educação. Seu filho tem que estudar, babaca. Então, o que eu consigo pensar é só isso. Mas isso aí o nosso público já sabe, né, Léo? Deixa eu só trazer aqui um pouco da fala do Bozo, né? Ele fala assim, tem que reconhecer a dedicação e comprometimento à frente da campanha, falando do Bebiano. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito, né? Então, eu queria dizer para o Bebiano o seguinte, ó, você foi uma laranja chupada, espremida, ficou só o bagaço, e você está sendo jogado fora. Por quê? Porque você ajudou a eleger uma figura como o Bolsonaro. Bom, era isso, Léo. O Cleomar está dizendo que vai comprar um ventilador para o Bebiano, né? Vamos ver quais são os próximos passos. Evidentemente, esse vai ser o tema do Boa Noite 247, com Paulo Moreira Leite, Gisele Federici e o Alex Sonic. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Vamos fazer as inscrições no canal, né? Vamos todos ser inscritos aqui para a gente caminhar rumo aos 400 mil. Vamos também apoiar as assinaturas solidárias em Brasil247.com/apoio e quem puder também ser membro do canal e apoiar os jornalistas pela democracia. Eu vou ler aqui, Gilmar Ferreira falou, qual será o valor do seguro do Bebiano? Gilmar Ferreira, você acaba de dar uma preocupação aí para a seguradora, mas eu acho que não, pelo que parece, tá, Gilmar Ferreira, o Bebiano vai continuar no governo Bolsonaro por causa da crise. O Bebiano sai do ministério, mas o que está rolando nesse momento, pessoal, é uma negociação entre o Bolsonaro exatamente para criar uma forma do Bebiano continuar no governo. O Bebiano não vai cair porque o Bebiano poderia derrubar todo o sistema. Roberto Delgado fala aqui, o problema é que o Lula é um criminoso, um presidiário cuja pena aumentará cada vez mais a quem pensam que enganam. Olha, Roberto Delgado, eu não estou pensando que eu estou enganando ninguém. O ponto de vista que eu tenho é que não interessa a opinião de quem acha que o Lula é criminoso. A opinião que eu tenho é o seguinte, nesse país onde a minha filha vai crescer, nesse país onde os brasileiros já começam a passar dificuldade, a única esperança para unir o povo de volta e fazer esse país crescer é o Lula. Se alguém tem a opinião que o Lula é criminoso, problema, fique com sua opinião. Eu não interesso com a opinião de Delgado. Olha, sinceramente, Delgado fala que o Lula é criminoso e tal. Olha, eu não interesso se você considera o Lula criminoso. Para mim não interessa o seu ponto de vista a respeito do Lula. Para mim nem interessa o que o Lula fez. Para mim interessa, eu vou falar de uma forma muito egoísta. Para mim interessa que o Lula tem condição de unir o povo brasileiro e fazer o Brasil voltar a crescer, simples assim. O que adianta a gente ficar com esse papinho moralista? Não, vamos pôr o Lula na cadeia, manter o Lula preso porque o Lula roubou. O que adianta esse papinho moralista se o Brasil tá todo se fudendo? Com todo o respeito às pessoas que estão assistindo. O que adianta continuar com esse moralismo besta de que não, o Lula é o criminoso? Olha, babaca, enquanto você tiver com essa conversinha de que o Lula é criminoso, enquanto você tiver nessa bobeirinha de manter o Lula preso, é você que perde, babaca. Porque, olha, você, Delgado, que é uma pessoa que provavelmente classe média, você deve ter percebido que quando esse golpe começou, o seu patrimônio valia muito mais do que ele vale hoje. Se algum babaquinha aí estiver achando que está ganhando com tudo isso que está acontecendo, eu vou fazer uma proposta básica aqui, babaca. Pega tudo aquilo que você tem e vê o valor daquilo em 2013, divide pelo valor do dólar em 2013. Agora pega tudo e divide pelo valor do dólar hoje. Você vai ver que o seu patrimônio é a metade do que era antes. Sabe por quê? Porque o Lula tá preso, babaca. Simples assim. Porque o Lula tá preso, o Brasil não tem estabilidade política. Porque o Lula tá preso, o Brasil não volta a produzir. Ah, porque o Lula é a única solução.
Se o Lula é ou não é a única solução, isso não interessa. O que interessa é que nós temos uma sociedade que acredita nisso. Então, babaca, quer manter o Lula preso? Pode continuar comemorando a prisão do Lula. A prisão do Lula é um trunfo para você, porém, é prejuízo para você. Seja você classe média alta, classe média baixa, seja o que for, você é um babaca que comemora a prisão do Lula, mas a prisão do Lula tá te dando prejuízo. Dirce Conrado Veiga manda um superchat e fala: ainda bem, Léos, o Bibiano, segundo os interlocutores do Planalto, recusou o convite. Seguimos sempre vocês no 247. Muito obrigado, Dirce Conrado Veiga. Lucas Ponzo: mesmo se o Lula fosse o maior criminoso do mundo, compensaria soltá-lo e enjaular o fascistão. Seria muito melhor para o país. Lucas Ponzo, você falou uma coisa que, olha, é uma questão de lógica. O que adianta? Pessoal, antes de falar dessa questão do Lula, deixa eu pedir vocês que ainda não estão inscritos, a gente está com audiência muito boa, 1.359 pessoas assistindo aqui durante o dia agora, muito importante. Esse canal não é o mesmo canal que eu usava antes. Esse é o canal do Estopa. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. E quem ainda, quem puder convidar amigos, quem não for inscrito, se inscreva. Quem puder compartilhar, compartilhe. E quem puder convidar amigos para se inscreverem, eu peço, faça isso por favor. Isso faz uma diferença muito grande, que eu estou concentrando nas lives agora nesse canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, isso é muito importante. Eu acho muito importante falar sobre essa questão da prisão do Lula. Deixa eu agradecer um superchat que chegou aqui. Marcos Roberto Antunes: acabei de vir do 247, apareceu que não estava inscrito. Faz tempo que sou inscrito. Estão te boicotando. Então, Marcos Roberto Antunes, é o que eu acabei de falar. Esse canal do Estopa é um canal que eu tô fazendo só para lives, porque o canal Leonardo Estopa eu tô deixando para vídeos curtos. Então, pessoal, quem acha que já tá inscrito nesse canal, talvez você não esteja, porque esse é outro canal. Então, vai lá no se inscrever e confirmem se vocês estão inscritos. Podem ser que vocês não estejam inscritos nesse canal, mas como vocês estão acostumados a acompanhar meu trabalho pelo canal maior, esse aqui é um outro canal. Importante que vocês se inscrevam nesse também. Então, muito obrigado, Marcos Roberto Antunes. Roberto Delgado fala: a esquerda só tem o Lula. Se o Lula morrer, acabou a esquerda. Vocês só tem ele. O meu patrimônio é intelectual. O resto é resultado dele. Ameba oligofrênica. Olha, Delgado. Olha, o patrimônio intelectual, sem a capacidade de potencialização desse patrimônio, ele não é nada. Absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo. Pega o cara mais inteligente da Alemanha, que é um país que produz intelectualidade, dos Estados Unidos, seja lá de onde for, joga lá nos confins da África, onde não vai ter um aparato tecnológico, digamos que uma preparação para utilizar a intelectualidade desse cara. Não adianta nada. Então, Roberto Delgado, se você tem patrimônio, quem aí estiver assistindo, que tiver patrimônio intelectual, numa colônia, o seu patrimônio intelectual ele é subjugado. Para vocês terem uma ideia, um país muito semelhante ao Brasil no que está acontecendo é a Nigéria. Lá na Nigéria, as petroleiras exploram o petróleo e o nigeriano pode ser o cara mais inteligente, mas só para desincentivar o crescimento da Nigéria, eles não contratam nigerianos como engenheiros. Eles contratam normalmente os gringos para controlarem os nigerianos, sempre lá embaixo. Então, quem acha que é capital intelectual dentro do Brasil, num Brasil colônia, vocês vão ser simplesmente capital braçal, porque o capital intelectual vai vir de fora. Isso é regra de colônia e metrópole, simples assim. Por quê? O mais importante é despertar o senso de viralatismo. O mais importante nesse modelo colônia, Brasil colônia, é o senso de viralatismo. E é nesse momento que eu falo com vocês. Não há vantagem em manter o Lula preso. Se você acha que o Lula é criminoso, o problema é seu. Uma coisa é certa. Enquanto você estiver mantendo o Lula preso, enquanto você estiver na luta para manter o Lula preso, você está tomando prejuízo, meu amigo. Porque enquanto o Brasil estiver dividido nesse quesito, o Brasil continua tendo prejuízo. O Brasil não produz, o Brasil não vende, o Brasil não exporta, o Brasil não faz negócios. E quem que tá se dando bem com isso? Os outros países, porque os outros países estão aproveitando essa brecha para comprar matéria-prima brasileira. Uma matéria-prima que poderia ser beneficiada dentro do Brasil, agora ela começa a ser beneficiada fora do Brasil. Por quê? Porque o Lula tá preso, babaca.
Por quê? Nós temos uma sociedade dividida nesse assunto Lula preso. Então, se o Lula tivesse solto, por mais que você possa ser contra a esquerda, você estaria tendo um aumento de patrimônio. Agora, você comemora a prisão do Lula, tudo bem, o Lula tá preso, você considera o Lula um criminoso que tem que ficar preso. Mas, babaca, você tá perdendo dinheiro. Por quê? Tudo no Brasil tá caindo valor. A terra no Brasil está caindo valor. O imóvel no Brasil está caindo valor. A moeda brasileira está caindo valor. Tudo no Brasil está caindo valor. Por quê? Porque o Lula está preso, babaca. É porque só tem Lula no Brasil? Não. É porque o Lula representa mais da metade do povo brasileiro. Então, por mais que a esquerda tenha mais nomes, a gente precisa admitir que o Lula é o maior nome da esquerda. Então, enquanto estiverem mantendo o Lula preso, pessoas não querem investir. E a incerteza internacional? Pessoas pensam, olha, eu vou investir no Brasil, o Lula está preso. Se soltarem o Lula de uma hora para outra, a condição política muda. Então eu investi num país onde eu tenho a expectativa que eu possa explorar o povo como escravo, mas o Lula solto, ele acaba com essa escravidão. Ou então o cara pensa, olha, eu não vou investir no Brasil, porque enquanto o Lula estiver preso, aquele povo vai estar escravizado. Enquanto aquele povo estiver escravizado, aquele povo não tem dinheiro para comprar, eu vou vender para quem? Então, enquanto o Lula estiver preso, o prejuízo é da direita e da esquerda. Olha, não adianta. Gente, coisa básica que eu vou contar para vocês. Pensem o seguinte, coisa básica, muito básica mesmo, e qualquer um vai concordar comigo. Eu vou falar de Minas Gerais, porque eu sou mineiro, melhor estado do Brasil e do mundo, então eu vou falar de Minas e vou falar dos melhores times do universo, que são o Cruzeiro e Atlético, e principalmente que estão dentro de Minas. O que adianta se fechar o Cruzeiro? O Atlético não vai ter com quem jogar, porque o grande time que está sempre confrontando o Atlético dentro de Minas Gerais é o Cruzeiro da mesma forma. O que adianta se fechar o Atlético? Acabou o confronto. Então não é destruindo o combate, não é derrubando o oponente que a direita vai ter dinheiro. Sabe por quê? Olha, o que faz o Cruzeiro e Atlético, os dois times, é exatamente a continuidade desse embate. Enquanto esse embate existe, as pessoas vão aos campos assistirem esse jogo, as pessoas vão aos campos para debaterem quem que é o melhor time, as pessoas estão preocupadas em ver esse combate para terem um convencimento, convencerem o outro. Agora, o que aconteceu no Brasil? Nesse embate ideológico, político, nós tivemos uma situação em que um time foi retirado, acabou o campeonato. Acabou o campeonato mineiro. Não tem mais campeonato mineiro. Por quê? Porque prenderam o Atlético dentro de uma cadeia. Não tem mais política no Brasil porque prenderam o maior nome da esquerda. Enquanto não tiver política no Brasil, não tem crença. Eles vão olhar para a situação e vão pensar, o povo vai olhar e vai pensar, mas o Lula está preso, né? Todo mundo está esperando o momento que as coisas vão entrar no eixo. O povo comum espera o momento que a coisa vai... Até o cara de direita, ele se sente inseguro, porque ele pensa, olha, mas o Lula tá preso, se solta o Lula de uma hora para outra, tudo muda. Olha, se solta o Lula, esse cara que pensa que se solta o Lula de uma hora para outra, tudo muda, ele já sabe o que ele vai fazer. No momento, enquanto o Lula tá preso, ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele tem a incerteza. A incerteza é a pior coisa que existe. Tanto é que quem tem um parente no hospital, às vezes pensa, olha, mas se ele morresse, pelo menos não tinha mais essa incerteza. A incerteza é muito pior do que a expectativa. Então, o investidor internacional pensa, mas o Lula pode ser solto a qualquer momento. O brasileiro pensa, não, mas enquanto o Lula estiver preso, nada funciona. O outro brasileiro pensa, não, mas eu até poderia fazer isso, mas o Lula pode ser solto. Gente, é prejuízo para todo mundo. Você, seja de direita, seja de esquerda, tá perdendo com o Lula preso, babaca. Deixa eu agradecer. O Roberto Delgado fala que adora me descompensar quando faltam argumentos. Ele fala que eu vou para agressão verbal. Vou nada, Delgado. Eu acho, né, muito importante deixar claro que vocês estão perdendo, babacas. Luiz Eduardo Simões de Souza sugeriu ao Atute um debate entre você, Breno Altman e Rui Costa Pimenta. Ele mediando. Vamos ver se ele topa. Muito obrigado, Luiz Eduardo Simões de Souza, pela ideia. Eliane Márcia fala, nós só temos Lula e vocês que só tem milicianos e corruptos, bando de cegos alienados. Exatamente, Eliana. O que adianta esse pessoal anti-Lula ter milicianos? Milicianos não vão... Gente, as milícias podem até matar os bandidos na expectativa
dessa direita brasileira, na expectativa do eleitor do kit gay, da mamadeira de piroca, mas as milícias não vão trazer economia nem emprego. O que adianta o Brasil ter colocado no poder milicianos? Os milicianos não vão gerar emprego, os milicianos não vão gerar competitividade internacional, os milicianos não vão trazer prosperidade econômica. Nem só de mortes vive o homem, nem só de opressão vive o homem. A gente precisa de ter desenvolvimento. Nem só de promessa de que vai matar e vai fazer acontecer, vive o homem. Se a gente não tiver uma retomada no crescimento, não adianta nada. O que adianta oprimir? O que adianta prometer que vai fazer, que vai oprimir, que vai matar? Isso não gera riqueza não, pessoal. Deixa eu agradecer Roberto S. Chandotti. Onde os engenheiros químicos trabalham depois que vender ref? Ele fala, onde os engenheiros de química vão trabalhar depois que vender as refinarias, deve ser isso, né? Roberto S. Chandotti, exatamente. As refinarias vão começar a refinar fora, igual, né, o caso da Embraer, vai ser tudo feito fora. E onde que os engenheiros brasileiros vão trabalhar? Lucas Ponzo, se eu tivesse votado nesse fascista de picadeiro que comanda o país, também estaria nervosinho. Seja compreensivo, Léo. Exatamente, Lucas Ponzo falou tudo. O Delgado e o resto da galera que tá aqui falando bobeira, eles estão desesperados por causa da vergonha de ter votado no Bolsonaro, gente. Simples assim. Gilmar Ferreira, eu sei que o Delgado fez na eleição passada. Gilmar Ferreira falou tudo. Desespero do Delgado é esse. Todo mundo sabe o que o Delgado fez na eleição passada. Bem lembrado. E o Roberto falou uma coisa importante aqui relacionada à engenharia. Deixa eu agradecer a Virgínia Ferrer, que trouxe um superchat aqui muito importante para o crescimento dos canais. Obrigado de coração, Virgínia. Lembrando vocês, pessoal, esse é o canal do Estopa, é um outro canal. Quem já foi inscrito no canal Leonardo Estopa, peço para você que se inscreva também nesse canal aqui, ó, canal do Estopa. Para se inscrever, é mais só clicar aí no se inscrever, se vocês puderem convidar pessoas para se inscreverem. Isso é muito importante. Vamos tentar chegar esse canal aqui a 30 mil para ver se ele abre a opção de ter membro. Então, que se vocês puderem convidar as pessoas, importante. Se você não for inscrito, se inscreva. Esse não é o canal antigo meu. Esse é um outro canal. Pode ser que você não seja inscrito. Não se esqueça de marcar para receber as notificações. Olha, o Roberto Chandotti está falando aqui essa questão dos engenheiros. Roberto, uma coisa que eu tenho falado constantemente aqui nesse canal e tenho falado também no 247, a engenharia brasileira precisa se unir de uma forma urgente, porque o engenheiro brasileiro não tem representatividade. Nós temos dentro do Brasil o sistema CREA-CONFEA, que tem trabalhado só no sentido de representar os interesses das empresas de engenharia, mas o profissional engenheiro brasileiro ele não tem sido representado. Digamos que a sociedade brasileira tem sido prejudicada constantemente pelo sistema CREA-CONFEA. E eu queria até contar para vocês que depois do desastre aqui de Brumadinho, o desastre que aconteceu em Minas Gerais, eu fui perceber que existe uma prática muito bizarra do CREA de Minas de proibir o assunto engenharias de segurança do trabalho fora dos engenheiros. Olha a covardia que é feita pelo Conselho de Engenharia de Minas Gerais. O Conselho, com a finalidade de controlar a atividade de engenharia de segurança do trabalho, ele está criando a ideia de que a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho é exclusividade de engenheiros e arquitetos e urbanistas. Gente, olha que loucura. Uma das informações mais importantes para a humanidade, principalmente hoje, depois das revoluções industriais, são as informações relacionadas à engenharia de segurança do trabalho, porque são essas informações que vão garantir que as pessoas vão saber onde que elas podem adquirir doenças, o que fazer para evitar acidente de trabalho. As universidades brasileiras estão sendo pressionadas pelo sistema CREA-CONFEA para não oferecerem pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho para quem não seja engenheiro. Qual que é a finalidade disso? Uma finalidade covarde, contra a sociedade brasileira no que diz respeito ao conhecimento importantíssimo a respeito da engenharia de segurança do trabalho, porém uma ideia interesseira de manter esse conhecimento só dentro do sistema CREA e CONFEA. Eu estou fazendo um documento para levar para o Ministério Público, para pedir ao Ministério Público para trabalhar no sentido de reverter isso. Não.
O conhecimento a respeito da engenharia de segurança do trabalho, ele tem que ser disponível e incentivado para todos os profissionais que trabalham. Não é só para os engenheiros. Então, só para vocês terem uma ideia de onde que a gente pode tirar os motivos para tantos acidentes de trabalho dentro do Brasil. Na Inglaterra, onde eu trabalhei, para você entrar numa construção, você faz antes um curso de segurança do trabalho, passa e pega uma carteirinha que lá chama CSCS, ou seja, quase todo mundo na Inglaterra tem um curso de segurança do trabalho. No Brasil, o sistema Confea-CREA quer proibir as pessoas que não são engenheiros de terem um curso de segurança do trabalho. Daí vocês conseguem ver como que as coisas estão erradas no Brasil e como que as coisas estão sendo feitas no sentido de criar eventos como esse evento de Brumadinho. As pessoas não têm noção do que podem fazer para evitar acidentes de trabalho, porque isso é um conhecimento reservado para os engenheiros. Deixa eu agradecer os superchats. Agradecer aqui Virgínia Ferrer, mais uma vez, muito obrigado pelo superchat, importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Francisco Bianco, pelo superchat aqui, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Sônia Regina Passa. A estatal era Itaipu, muito canalha junto. Né? Provavelmente é a estatal onde o Bibiano ia curtir aí seus dias de funcionário, né, de servidor indicado pelo Bolsonaro. E Gilmar Ferreira lembra, eu sei o que o Delgado fez na eleição passada, e eu queria agradecer muito vocês pela participação nesse programa de hoje. Queria lembrar vocês que daqui a pouco começa pela TV 247 o programa Boa Noite 247, então é só dar um pulinho pro lado de lá. E queria lembrar que eu volto aqui às 10h30 da noite com o programa Léo Stoppa ao vivo. Não se esqueçam, pessoal, esse é o canal do Stoppa. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Esse não é o canal Leonardo Stoppa. O canal Leonardo Stoppa é onde eu estou colocando os vídeos curtos. Então, por favor, se inscreva aí no canal do Stoppa para receberem as notificações das lives. Então, muito obrigado e até mais tarde com o programa Léo Stoppa ao vivo.